Continuando. O corpo é um conjunto que tem algumas propriedades. O R é um exemplo, o números complexos é outro exemplo. Então tem várias propriedades. Né? Basicamente, por exemplo, uma delas, se você pegar A e B em R, o A mais B tem que estar em R. Então, como a gente falou ali atrás já, então se V é um espaço vetorial, os elementos nele a gente vai chamar de vetores. Tá bom? Então, um exemplo natural que a gente já conhece é o Rn sobre o corpo R. Esse cara é um espaço vetorial. Basicamente, você tem que verificar todas as 10 propriedades da definição. Então, você pega o VW em Rn e qualquer C e D número real, aqui é o corpo, tá? Ó, esse é o corpo. Você está usando para fazer o produto por escalar. Então, ó, primeira coisa, digamos assim, que o U é o 1, 2 até o N. O V é V1, V2 até Vn. E o W é W1, W2 até Wn. Tá? Então, você teria assim, ó, primeira coisa, U mais V está em Rn. De fato, se você faz U mais V, é o 1 até o N mais V1 até Vn, que dá o vetor. O 1 mais V1, o 2 mais V2 até o N mais Vn. Isso é um cara que está em Rn, né? Porque cada cara aqui está em R, né? Esse está em R, esse cara está em R. Então dá um cara que está de fato no produto cartesiano de R, né? N vezes. Tá bom? U mais V é V mais U. De fato, se você faz U mais V, dá o 1 até o N mais V1 até Vn, que dá o 1 mais V1, o 2 mais V2 até o N mais Vn. Nota que você agora está num corpo R. No corpo R, o 1 mais V1 pode trocar a ordem. Então você troca a ordem, tá vendo? V1 mais o 1. Você troca a ordem nesse aqui também. E troca V2 mais o 2, Vn mais o N. Isso dá então V1 mais V1, V2 até Vn, mais o vetor o 1, o 2 até o N, que é V mais U. E você vai fazer a mesma coisa, tá? Com tudo o que você tiver aí. Todas as propriedades. Todas aquelas propriedades lá atrás, que estão aqui, ó, todas essas propriedades, tem que ser verificada. A, B, C, D e etc. Então você tem que fazer isso. Fiz o A, fiz o B. O C, a mesma ideia. O 1 mais o 2 do N mais V1, V2, Vn, tá aqui o parênteses, mais W1 até Wn. Aí você soma, esse cara dá esse, então dá isso, mais esse vetor, que dá esse cara, mais esse cara. Então, ó, vamos olhar só a primeira componente aqui. Ó. Então, isso aqui eu posso fazer a mesma coisa que está no corpo, lá na definição de corpo. Então, fica o 1 mais V1 mais W1. E eu fiz isso em todos, então ficaria o vetor o 1 até o N mais a soma do vetor V1W, a soma V1W1, V2W2, Vn mais Wn. Então, esse aqui é o vetor U, aí mais o que? A soma do V1 até Vn mais W1 até Wn, que dá U mais o vetor, mais a soma dos vetores V mais W. Bom, existe o zero lá no Rn? Existe. É exatamente o vetor em que todas as componentes é zero. Né? Ele é tal que, se eu faço U mais zero, dá U. É só eu fazer a conta. Faz o 1 até o N, mais, eu não coloquei ali, né? Mas é basicamente isso. Se você faz isso, vai dar exatamente o U até o N. Né? Quando você fizer a soma ali, de novo, e tudo mais. Fica como exercício verificar os demais itens, porque o Rn é até razoavelmente simples se você fazer toda essa conta. Tá? No CN, a gente, se você olha sobre o C, vai ser um espaço vetorial também. Então, uma coisa importante. Quando o corpo não estiver claro no contexto, você tem que informar qual é. Então, como eu falei, se você está lá no Rn, o corpo é o R. Se você está em Cn, o corpo normalmente é o C. E se você está lá no produto cartesiano do F com F com F com F, né, o Fn, né, um corpo qualquer, tá? Você vai estar considerando sobre o corpo F.
a não ser que você tenha que dizer. Por exemplo, Cn sobre o R vai ser um espaço vetorial. Tá? Funciona. Mas Rn sobre C não tem como ser, porque quando você faz o produto do alfa com um vetor V que está em Rn, isso aqui não vai estar em Rn. Né? Porque você vai estar fazendo produto por um número complexo, por exemplo. Tá bom? Só que não é muito considerado essas coisas. Normalmente é assim que você faz, nesses conjuntos dessa forma. Tá bom? Deixa eu ver aqui se fica muito grande. Tá bom, vou fazer o conjunto das matrizes, por enquanto. Então, o conjunto das matrizes vai ser um espaço vetorial. O que é o conjunto das matrizes, né? Então, a gente vai denotar por m, m,n, ou seja, o conjunto das matrizes que é m por n, ou seja, m linhas por n colunas, com entradas e R. Botou estradas, né? Entradas. Em R, tá? Então, aqui a gente designa onde estão as entradas. Então, eu pego as matrizes quaisquer aqui, escalares, e a gente vai considerar o seguinte: a matriz A é a matriz que tem os coeficientes, vamos dizer, as entradas ou coeficientes A e J. O B é o B e J, e C é o C e J. Aqui tá errado também, né? C e J, tá bom? Então, por exemplo, eu quero que A mais B ainda esteja lá no M, vírgula N. De fato, né? Porque A mais B é uma matriz, onde a entrada é o quê? Qual é a entrada IJ? É A e J mais B e J. Essa é a definição, né? Vamos dizer assim, né? A mais B, o resultado é uma matriz cuja entrada é A e J mais B e J. Agora, A e J mais B e J é um número real. Então, naturalmente, A mais B tem que estar aqui dentro. Tá? Item B. Então, A mais B é igual a B mais A. De fato, se eu pegar qualquer I e J, né? A entrada IJ do A mais B vai ser o quê? A e J mais B e J. Como é um número real, você pode trocar a ordem. Vai ser B e J mais A e J. Então, essa é a entrada do B mais A, né? Esse aqui é a entrada do B mais A. Ou seja, a entrada IJ do A mais B é a entrada IJ do B mais A. Para todo I e J. Então, o A mais B é igual a B mais A de fato. Bom, o A mais B mais C é similar ao anterior. É só você fazer os mesmos argumentos, né? Você olha quem é a entrada I,J do A mais B. Sei lá, A e J mais B e J mais C e J. Aí você faz a conta e vê que vai ser a entrada IJ desse cara. Então, como isso vale para todo IJ, também vale, ok? Então, isso aqui pode fazer como exemplo, exercício. O vetor nulo pertence ao MN. De fato, eu vou definir 0, 0 aqui em bold, né? Como se fosse um vetor. Ou se você for escrever, você escreve esse 0 como um 0, assim. 0 vetor. Então, o 0 vai ser a matriz M por N com entradas nulas. Ou seja, então o 0 pertence ao conjunto das matrizes M por N, porque o 0 é um número real. Então, essa matriz que eu defini está lá. Mas também vale o seguinte, A mais 0 é o A. Porque, bom, é só fazer A e J mais 0 dá A e J. Ok? Só você ver que A e J é igual a I e J para todo I e J. Existe o inverso aditivo. Então, dado uma matriz A, eu vou pegar menos A, né? Vai ser a matriz cuja entrada IJ é menos AIJ. Para todo IJ, essa vai ser a entrada da matriz chamada menos A. E vale que A mais menos A é igual a matriz nula, porque a entrada IJ da soma vai ser dada por AIJ mais menos AIJ, que dá zero. Próxima etapa é verificar que é fechado para o produto por escalar, né, o item F.
Então, C vezes A é a matriz cuja entrada J é C vezes o AJ, que pertence a R. Então, CA é uma matriz no espaço das matrizes com entradas em R. Agora tem que verificar que, né, isso aqui, né, que CA mais B é CA mais CB. Então, de fato, a entrada J desse cara é o quê? É C que multiplica AIJ mais BIJ. Isso aqui é igual a CAIJ mais CBIJ, que, então, nota, CAIJ mais CBIJ é a IJ-ésima entrada dessa soma, CA mais CB, né, ó. Isso aqui é a IJ-ésima entrada do CA e esse aqui é a IJ-ésima entrada do CB. Então, essa é a entrada IJ do CA mais CB. Então, de fato, CA mais B é CA mais CB. De modo similar, você mostra que C mais DA é CA mais DA. Ok? De modo similar, você faz CDA igual a CD vezes A. E o próximo é mostrar que A1 vezes A é 1 vezes A, né? De fato, né? A entrada IJ de A é a IJ, que é 1 vezes a IJ, de fato, né? Porque é o número escalar 1 vezes a IJ é o AIJ, né? Que vai ser a entrada IJ da matriz resultado de 1 vezes A. Então, de fato, A é 1 vezes A. Então, isso daqui, mostrando todos esses itens, conclui a demonstração de que M, N, R é um espaço vetorial. Então, esse cara aqui é um espaço vetorial sobre o corpo, F. Por exemplo, M, N, F, ou seja, as matrizes com entradas em F. Professor, como é que verifica que esse cara é um espaço vetorial? A conta é praticamente a mesma. Toda essa continha que eu fiz não muda. Isso é importante a gente notar. Toda essa continha aqui, ó, tudo isso que eu fiz, ó, onde está aqui, ó, pertence a R, vira pertence a F. Sabe? Tudo isso funciona porque é um corpo. As propriedades que eu estou usando é aquelas propriedades que eu usei antes. Né? Porque ó, AIJ mais BJ é um número. Agora eu vou colocar tipo pertence a F. Né? Porque se o AIJ e o BJ pertenciam a F, então a soma ainda está em F. Então esse cara está lá no espaço, né, do F. Tá entendido isso? Esse cara daqui, então, ele é um espaço vetorial sobre o corpo F. Também. Então, quando o corpo estiver claro, ou quando não for importante, a gente vai escrever só MN. M, MN. Se for de matriz quadrada, eu só boto um subíndice. M, Nzinho. Não existe caminho curto, não. Para isso, não. Porque isso é um espaço vetorial. Você está tentando ver se de fato ele é um espaço vetorial. É uma definição. No momento que você tem uma definição, você não tem caminho curto. Você tem que verificar tudo que está na definição. Porque se uma das coisas... Não tem como ver que uma das coisas não funciona, entende? Você só tem como ver se você consegue ver se demonstra ou não aquilo. Não existe um teorema que diz outra forma. Tá? Não existe. Essa é a única... A única jeito. Em geral, porque assim, em geral, vamos explicar. Vamos botar assim. Vamos fazer a seguinte pergunta, né? Existe algum dos itens que pode ser retirado? Essa é a pergunta mais simples que você pode fazer. Professor, vamos voltar aqui. Professor, esse item J, será que eu poderia tirar ele e obter ele dos outros itens? Não sei. Bom, mas eu sei o seguinte, é assim que funciona, tá? Eu vou te dar a regra, assim, em geral, na matemática, né?
Se ele fosse possível ser obtido das outras opções, né, eu estou falando sobre essa. Se fosse possível, realmente você tiraria ela. E aí, esse resultado seria tipo uma proposição ou um teorema. Porque, em geral, as definições e axiomas na matemática, né, axioma já é uma outra coisa, tá? Mas definições e axiomas é a parte fundamental de uma teoria na matemática. E você procura enxugar o máximo possível isso, no sentido de tirar tudo aquilo que pode ser obtido a partir das definições básicas. Então você vai tirando. Por exemplo, uma coisa bem interessante é o axioma das paralelas na geometria euclidiana. Professor, dá para obter o axioma das paralelas, que significa por um ponto fora de uma reta só existe uma única reta paralela à reta dada? Não, não é possível. Então isso tem que ser um axioma. Aquilo ali define a geometria euclidiana. Se você tira aquele axioma, que por um ponto fora de uma reta passa só uma reta dada, você cria uma outra geometria, chamada geometria não euclidiana. Assim, um exemplo é a geometria hiperbólica. Entende? Então, as definições em matemática elas já são, digamos assim, enxutas. Tipo, já foi enxugado para ficar só aquilo que é o básico do básico, digamos assim. Tá claro? Não existe isso.